Fala, povo abençoado. E por que você é o povo abençoado? Porque você tem Jesus. Quem tem Jesus é muito mais que abençoado. Glória a Deus. Dando seguimento, né, à nossa série sobre os fundamentos da unção. Eu gostaria de antes que a gente começasse, né, a falar algumas coisas, trazer alguns fundamentos práticos para sua vida, para te ajudar você a caminhar na unção, porque eu tenho certeza, se você chegou até aqui e você está conosco, é porque você quer viver o sobrenatural de Deus, você quer caminhar debaixo do poder tangível de Deus. Só que para isso foi estabelecido um caminho, foi estabelecido por Jesus e pelos testemunhos da palavra de Deus, que há um caminho, né, que nós temos que trilhar para alcançar este poder sobrenatural e tangível da glória do Senhor. Então fique com esses vídeos aí que a gente vai postar para você entender do que eu estou falando. O que é a unção do Espírito Santo na vida de um homem. Então, a unção de Deus, né? Nós vamos continuar no mesmo texto que nós lemos da última vez, que é Mateus capítulo 4, que diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador chegou a ele e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E aí provavelmente você já sabe todo o contexto e o texto, né, que Jesus faz, as tentações, né? É interessante que no livro de depois ele passar por tudo isso, né, Jesus ele vai debaixo do poder do Espírito, né? Se a gente lê em Lucas, né, vamos abrir aqui em Lucas. É bom você pegar a sua Bíblia também, né? Muito bom você pegar a sua Bíblia e testificar, ver se eu estou falando para você é bíblico ou não é. Amém? Lucas 4, versículo 14. Vamos ler primeiro o versículo 13. Tendo o diabo acabado toda a tentação, o deixou até o momento oportuno. Então, Lucas 4:14. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por toda aquela região. Amém? Glória a Deus. Então, pelo poder do Espírito, e outras traduções diz, e o poder de Deus estava sobre ele. E ele voltou no poder do Espírito, né? Então, irmãos, primeira coisa, né? Para você andar no poder de Deus, você precisa andar na direção do Espírito Santo. Você precisa entender isso. A primeira manifestação do Espírito Santo na vida de um cristão nascido de novo é ser cheio. E esse ser cheio, né, Paulo diz, né, para a gente se encher do Espírito, ou seja, ali é imperativo, ou seja, você tem que buscar ser cheio do Espírito Santo. Deus quer te encher, o Espírito Santo quer te encher, mas você precisa buscar esse enchimento. E esse enchimento só pode acontecer quando há, um esvaziamento de nós. Muitas vezes nós somos muito cheios de nós mesmos. Temos muitos desejos, muitas vontades, muitas ambições, muitas ganâncias, que impede que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo do Senhor. E o Senhor, quando nos enche do seu Espírito, os frutos do Espírito vão aparecer, os dons do Espírito vão aparecer, as características do Espírito Santo vão aparecer na nossa vida. E aí então, quando nós entramos nessa dimensão, né, nessa primeira dimensão de ser cheio do Espírito, o Espírito Santo vai nos convidar, vai nos guiar, vai nos direcionar a lugares aonde nós seremos refinados. O deserto aqui que Jesus passou foi necessário
não porque ele precisava, mas como um sinal para nós, como um testemunho, como um meio pelo qual Jesus quis nos ensinar que este caminho de poder, esse caminho sobrenatural, ele tem um preço. O primeiro preço é nós passarmos pelos desertos de Deus. Porque quem guiou Jesus ao deserto foi o Espírito Santo. Muitos desertos na nossa vida, muitos locais na nossa vida, muitos lugares na nossa vida que Deus nos guia são lugares de desconforto, são lugares de provação, são lugares de circunstâncias adversas. Por quê? Porque Deus, ele quer nos provar, não para provar para ele, porque ele já conhece o nosso interior, mas ele quer provar a gente para nós mesmos. Ele quer revelar o nosso coração diante de nós para que nós possamos nos arrepender, para que nós possamos ser curados, ser tratados por ele, a fim de que ele possa confiar, escreve isso aí, confiar a unção do Espírito Santo sobre nós. A unção não é do homem, a unção é do Espírito. Porém, o Espírito confia no homem a sua unção. Amém? Deus quer encontrar pessoas a qual ele pode confiar uma unção extraordinária. A pergunta que eu faço, Deus pode confiar em você uma unção? Por que eu estou perguntando isso? Há anos atrás, o Brasil viveu uma chuva de avivamento. Na realidade, uma garoa, né? E Deus tinha uma tempestade. O que fizeram com a garoa? Venderam a garoa. E agora Deus está retendo meio que os céus, buscando pessoas ao qual ele possa confiar a unção do Espírito. Deus pode confiar? A unção que eu estou falando, irmãos, é a unção da manifestação do poder de Deus, né? Aquela capacidade que Deus dá para o homem curar, né? Manifestações de alegria, de choro, cair, né? Cair pelo poder, manifestações de sinais visíveis, maravilhas extraordinárias, coisas que a gente fica assim boquiaberto. Para que isso aconteça, nós precisamos fundamentar, né? Nós precisamos conhecer os fundamentos. E um dos fundamentos, irmãos, que nós temos que desenvolver na nossa vida, a fim de que nós venhamos ser ungidos pelo Senhor, é sensibilidade à direção do Senhor. Nós temos que ser sensíveis à sua direção e segui-las por meio da fé. A fé é a ação da palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós desenvolvemos o mínimo de sensibilidade ao Espírito Santo, nós temos que ter fé para acreditar nessa direção e, após essa direção, caminhar segundo aquilo que Ele nos revela. Nós temos que caminhar debaixo de revelação do Espírito. Sem revelação do Espírito não há unção. Não tem como você criar um modelo humano para trazer aquilo que é sobrenatural. Davi tentou trazer a glória de forma humana, de forma racional, num carro novo. E Deus reprovou. A glória de Deus não se manifesta, né? Deus não é atraído com os nossos moldes velhos, com a nossa lógica, com a nossa inteligência. Deus é atraído através da nossa obediência. Porque o maior sacrifício que está não é em fazer algo grandioso para Deus para chamar a sua atenção, mas sim em obedecer a sua palavra. Saul quis agradar a Deus com sacrifício e Deus queria ser agradado pela obediência da sua palavra. Você tem que aprender isso. Toda a direção que o Espírito Santo te der tem que ser acatada. Não é fácil, mas a cada nova direção que ele te der, ele vai liberar uma revelação, e através dessa revelação ele vai liberar uma porção de unção. Deus não vai te dar uma unção sobrenatural do dia para a noite. Não, é um processo. Não existe isso de Deus transferir para você uma unção sobrenatural do dia para a noite sem que você tenha a estrutura que somente o processo do deserto causa. Somente o processo do deserto cria em você uma estrutura necessária para que a unção, para que a glória de Deus se assente sobre você. Não existe isso. Você vem no culto ungido, recebe uma imposição de mãos e já sai manifestando. Você vai manifestar durante uns dias, mas depois aquilo vai embora. Por quê? Porque aquela unção não foi uma unção gerada no secreto. Não foi uma unção construída no deserto. Foi simplesmente uma unção que um ministro construiu em Deus e liberou sobre você. Você vai estar agindo e atuando debaixo de uma unção de um ministério que nem é a seu DNA muitas vezes.
Há uma unção poderosa, específica e tremenda quando você decide caminhar com Deus por si só. E essa sensibilidade, quando você decide caminhar com ela Deus, está no relacionamento pessoal por si só. Deus não pode e não vai derramar seu poder pessoal sobrenatural com em pessoas que não decidem andar com e Ele uma por rendição si total só. a Ele. Glória a Porque Deus. o Espírito Santo Aleluia. deseja se revelar a você. Você muitas vezes tem a informação que Ele é uma pessoa. Só que a informação não basta para transformar o nosso coração. Para transformar o nosso coração, nós precisamos de uma revelação. E a revelação tem que ser pessoal. Porque o Espírito Santo ele é uma pessoa e ele se revela pessoalmente para cada um de nós. A partir do momento que você busca essa sensibilidade às direções do Espírito, ele vai se revelando para você pessoalmente dia após dia. E essa revelação ela é crescente e ela é interminável. O Espírito Santo sempre tem um toque fresco, sempre tem uma unção fresca, sempre tem uma direção nova, porque ele é o Espírito do Senhor. E uma das primeiras revelações do Espírito Santo na Bíblia, fora, que criou Deus, Deus é Espírito. O Espírito Santo já estava na criação. E o Espírito de Deus pairava, ou seja, ele movia-se sobre a face das águas, Gênesis 1, significa que o Espírito Santo ele é um espírito de movimento. Uma vez que nós estivermos debaixo de uma direção ou de uma unção, ou andando com o Senhor em revelação e intimidade, pessoalmente, ele vai nos dar direção, ele vai nos dar revelação, ele vai nos dar projeto, ele vai criar em nós desejos por coisas dele, ele vai dar para nós ministérios para desenvolver, serviços a fazer. Então, pessoas que estão e são ungidas, elas sempre têm algo novo, algo dinâmico, e muitas vezes é algo pioneiro. Aí já entra um pouco do ministério apostólico. É algo pioneiro, é algo novo, porque Deus ele é um Deus de novidade, Deus é um Deus de vida, e vida é ter novidade, amém? Rendição total, submissão total, relacionamento pessoal. Você não pode viver com Deus simplesmente com relacionamento em comunidade, Eu falo isso falando de eventos, de congregações. Você não pode restringir a tua vida. Se você quer uma unção, se você quer viver uma unção, você tem que aprender a buscar a Deus por si só. Essa vai ser a maior batalha para aqueles que estão galgando, desejando se moverem na unção do Espírito. Porque ele vai levar você a experimentar coisas que somente ele pode te dar. Tem coisas que não vai ser o homem que vai te dar, vai ser o próprio Espírito Santo. Ele usa os ministérios ungidos para quê? Para motivar o teu coração. Porque o homem ele é motivado por promessas. Ele faz isso para despertar interesse em você, a fim de chamar a tua atenção para aquele lugar que ele quer te levar. Não é um culto e não é uma escola de profeta que vai fazer de você profeta, ou vai fazer de você uma pessoa ungida debaixo do poder de Deus. É uma decisão que você vai ter que criar no seu coração de andar com Deus. Primeira, já falamos de 3 pontos. Ter sensibilidade, ser sensível às direções do Senhor, ter um relacionamento pessoal. Agora eu quero falar do 4º ponto, amém? O 4º ponto é: saia do automático, dê liberdade ao Espírito. Irmãos, muitas vezes você entra da mesma forma na presença de Deus e sai da mesma forma. Por quê? Porque você tem na tua mente ainda paradigmas religiosos. Você entra com um plano fixo estabelecido num caderninho de oração, de intercessão diante do Senhor. Vai lá, faz todo aquele praxe, Descarrega tudo aquilo que tem que descarregar e vai embora. Não há relacionamento nisso. Há troca. Ali é simplesmente um local que você está trocando. Você não está se relacionando. Você precisa aprender a sair do automático e dar liberdade para o Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Você tem que entrar naquele lugar de oração na expectativa que o Espírito do Senhor, essa expectativa louca de que o Espírito do Senhor vai te dar uma direção diferente. Então você tem que entrar com o coração aberto, falar: Senhor, eu estou aqui, quero passar com o Senhor tanto período de tempo, Espírito Santo me ajuda, o que eu devo fazer? Pode vir uma inspiração para você orar em línguas, só ore em línguas.
Pode vir uma inspiração para você cantar, só cante. Pode vir uma inspiração para você adorar, só adore. Ou pode não vir inspiração nenhuma, ele está lá. O que ele quer nesse momento? Que você simplesmente fique ali. Fique ali. Ainda que você não ouça nada, não sinta nada. Aparentemente parece que nada está acontecendo. Mas está. Porque Deus, ele é indescritível. Ele é imensurável. Amém? Então você tem que aprender a sair do automático. Amém? Fala com ele. Me ajuda a orar. Me ajuda a falar com Jesus. Me revela a sua vontade para a minha vida. Amém? Mais um ponto. Se você deseja, eu até retratei, né? Mas é bom falar de novo. Se você deseja ser cheio do Espírito Santo, você precisa esvaziar de si mesmo. Não tem como encher algo que já está cheio. Não tem como encher uma garrafa que já está cheia ou encher um vaso que já está cheio. Você só pode encher aquilo que está vazio. Peça para o Senhor sondar o seu coração. Seja humilde. Peça para Ele sondar você. Se há muitas barreiras que impedem você ser cheio, às vezes são vontades, às vezes são desejos, às vezes são coisas que você passa à frente do Senhor e não quer saber. Então isso é um bloqueio na tua vida para que você seja cheio, a fim de que você ganhe a sensibilidade. Lembrando que a unção é sobre nós e ser cheio é dentro de nós. O revestimento de poder, segundo Atos 1:8, é um revestimento. É uma vestidura que vem por cima de nós, que vem sobre nós, a fim de trabalharmos para Deus e nos movemos de forma sobrenatural. E essa unção, irmãos, ela não vai servir só para você testemunhar Jesus, para você pregar o Evangelho, para você ver sinais, prodígios e maravilhas quando você orar. Não, essa unção poderosa, segundo João, né? João 2, diz que ela nos capacita, ela nos ensina todas as coisas. Ela nos leva a um local de diferenciação. Se você quer ser diferente, muitas vezes se destacar, não para a sua vaidade, mas para revelar Jesus, você vai ter que aprender a andar nessa sensibilidade, nessa direção, a fim de ver a unção do Senhor e se esvaziar todos os dias de você mesmo. É um exercício. Se esvaziar e pedir para Deus: Deus, qual é o seu plano? O que nós vamos fazer hoje? Qual é a tua vontade? Qual é o teu desejo? E aí Deus vai, aleluia, sinta a presença do Senhor aqui. Deus vai te dar unção. Você vai ver a unção se manifestar. Como eu estou sentindo ela aqui agora. Eu sinto a presença da unção do Espírito Santo. Porque eu percebo que Ele está me inspirando. Eu percebo que Ele está falando. Eu percebo para onde Ele está me guiando. Isso é com o tempo. Não é um passe de mágica. É você indo e permitindo Ele te levar aos desertos. Ele tratar você ficar naquele ambiente, não mais por coisas, mas por Ele. Outra coisa, se você desejar a unção do Espírito, você vai precisar amar Deus de verdade. E amar a Deus é estar com Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode te dar. E muitas vezes as pessoas estão buscando uma unção para aparecer, para ter um ministério relevante. Então você está ainda num relacionamento promíscuo e não verdadeiro. Porque o relacionamento verdadeiro não está fundamentado no que a pessoa pode te dar, mas e sim em quem a pessoa é. Aí que tá o legal, você descobrir quem é o Espírito Santo. Isso é sobrenatural. Ele é Deus, irmãos. Ele é Deus, Ele é sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Eu vou continuar aqui, eu sei que hoje esse vídeo é um pouquinho mais longo, mas é muito bom para você aprender sobre a direção do Espírito. Amém? Glória a Deus. Terceira, mais um ponto aí. Vai anotando os pontos aí, depois você coloca na descrição. Comenta aí, né? Curte, compartilha. Ajuda esse canal aí a crescer, porque tem muitas vidas que precisam aprender esses princípios, que estão aprendendo outros princípios que vão acabar se entristecendo. A maioria dos cristãos, né, estão com Deus baseado em promessas pessoais e não por planos de Deus para eles. O que é isso? Deus faz primeiro promessas para nós, para ganhar o nosso coração, promessas pessoais. E a partir do momento que nós vamos caminhando com Deus, Deus faz promessas para nós que não diz a respeito de nós, mas a respeito dele. Amém? Você sair da sua casa, levar uma cesta básica ou ir pregar em um outro lugar, sendo que muitas vezes você não quer ir.
e Deus te leva lá e você não vai ganhar nada com isso, a não ser alegrar o coração de Deus, que esse deveria ser o foco de todo cristão, alegrar o coração de Deus. Isso significa que nós estamos trabalhando na segunda dimensão das promessas. É quando Deus tem promessas que é para Ele. Tem promessas que Deus quer fazer na terra através de você. E quando você entra nesses níveis de promessa, é quando Deus faz as promessas pessoais na sua vida acontecer. Tá bom? Então muitos cristãos, né, eles baseiam o seu relacionamento em promessas pessoais. Glória a Deus. Mais um fundamento, amém? Não mande na frente do Espírito, mas sim atrás, debaixo da nuvem. O deserto é o local onde a nuvem de Deus se manifesta. Ou seja, a presença de Deus fica mais tangível. E ali você consegue discernir aonde a nuvem está indo. Este é o nosso meio de andar com Deus. Para que você possa ver a unção, você precisa andar debaixo da direção. De novo, debaixo da nuvem de Deus. Amém? Não mande na frente. Porque, outra coisa, a pior coisa é forçar a manifestação do Espírito. Pois acaba em histeria e manipulação da carne. Quando andamos manipulando, né, o Espírito, acaba em histeria, em hipnose. Já vi muito disso, hipnose, histeria. E sem transformação, sem toque profundo de Deus. Porque o Espírito Santo ele não é manipulável. O poder de Deus não é manipulável. Vou falar de novo, talvez nessa câmera aqui. O poder de Deus não é manipulável. Você não manipula o Espírito Santo. Ele é Deus. A unção é o DNA, é a vida, é a movimentação do Espírito Santo. Você não manipula isso. Não. Você libera, você serve, você discerne, você é guiado. É diferente. Porque se você acha que você pode manipular, você vai acabar em hipnose, manipulação, histeria e, enfim, heresia. Então, entenda isso. Não manipule o poder de Deus. Deixa o poder e a unção de Deus fluir através de você. Glória a Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe teu coração. Que você possa meditar nessas palavras que foram ditas. Você possa nos ajudar, né? Compartilha. Comenta. Escreve aí as suas dúvidas. Nós nessa semana aqui estamos encerrando o seminário profético Preparando a Noiva. Foi sobrenatural, foi dinâmico, foi extraordinário. Nós cremos que o Senhor vai liberar ainda coisas maiores e mais poderosas para nós fazermos. Tá bom? Fica na paz. Valeu demais. Shalom. Deus abençoe. Um abraço aqui do pastor Diego, tá bom? Do apóstolo. Deus te abençoe.